E quando eu falo que existem cultos e culto, nunca tentando ensinar os amados que a Igreja Bíblica Semear tem a melhor liturgia do mundo, que nós temos o culto mais aprimorado, nada disso. Tem muitas coisas boas em nós, e muitas coisas boas em muitas outras pessoas que estão por aí, cantando louvores bonitos, cantores da harpa cristã. Lá em Campina Grande, eu tenho trabalhado, eu, pastor Marconi, pastor Luísio, para introduzir muitos louvores que a igreja esqueceu de cantar, louvores maravilhosos que estão lá na raiz, que tem, você lê o que está na harpa cristã, você lê o que está no hinário cristão, você lê o que está em salmos e hinos da igreja congregacional, você vai ver tantas riquezas, e você vai examinar a letra dos louvores, você vê, tem harmonia com a palavra de Deus. Se tem harmonia com a palavra de Deus, não importa quantos anos tenha, importa que nós cantemos. Então são cuidados. Culto precisa ser uma experiência para você, ao nível das coisas que Deus faz acontecer no culto, as coisas sobrenaturais que Deus opera, não é verdade? Mas também em olhar para você e ver a sua experiência ao nível de vida cristã. Eu não posso ser menino toda a vida, eu não posso ser um problema na igreja. Talvez eu chegue na igreja cheio de problemas, porque o mundo me moldou, o sistema do mundo me escravizou, me moldou, me alienou, me escravizou, me ensinou coisas erradas a respeito de Deus, mas lições após lições, mensagens após mensagens, não só ouvindo o meu pastor pregar, mas examinando a palavra de Deus, Deus falando comigo, me admoestando, me corrigindo, eu posso perceber uma maior maturidade, uma maior experiência. Experiência ao nível do que Deus me faz entender, ao nível daquilo que Deus me revela e me faz crescer espiritualmente. Culto é a Deus, o culto genuíno é a Deus, é claro. Não pode ser um ritual frio, onde eu participo sem o entendimento, sem a minha razão funcionando, sem a compreensão da minha transitoriedade. Se você ousar olhar as suas fotos de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás, você há de perceber o quanto que você está em constante transformação. Não é verdade? O quanto que nós estamos passando. Então eu tenho que ter consciência da minha transitoriedade, do período da minha existência na vida terrena, onde eu devo cultuar a Deus. Aqui tem um grupo reunido, certamente em tantos outros locais dessa cidade, do nosso Brasil. Esse é o momento de culto, onde pessoas estão lá cultuando a Deus. Mas eu preciso ter o entendimento da minha transitoriedade, de que um dia, certamente, ou porque Cristo arrebatou a sua igreja, ou porque terminou os meus dias na face da terra, onde eu depois vou continuar cultuando a Deus, aonde? Na eternidade. Culto é algo que sempre vai existir para nós cristãos. Não pode ser sem fé e sem razão. Conforme eu disse, você vai ao culto, a sua razão vai junto, as suas emoções também vão junto. As emoções estão no campo da alma, e nós devemos receber as emoções produzidas pelo Espírito de Deus. Disse que a música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Portanto, a música tem que ter letra, e letra com contexto bíblico, para que essas emoções sejam produzidas realmente por Deus. Porque se nós colocarmos uma música aqui de Roberto Carlos, do mundo secular, certamente a nossa alma vai se emocionar com algumas letras que ele canta, não é verdade? Então, bom que sejam palavras, que seja a palavra de Deus. Culto não pode ser sem razão, sem fé, não pode ser sem a separação do profano e o sagrado. Tem que ter separação. Culto a Deus não pode se misturar profano e sagrado. Não pode ser um tempo sem confissão. Há pouco tempo atrás, eu ouvindo um grande expoente do meio evangélico, Russell Shedd, e após ouvir essa mensagem dele, eu falei, eu tenho corrido nesse erro. E começamos a fazer isso lá em Campina Grande. Confissão, nós precisamos chegar na casa do Senhor sempre com confissão. Todos os dias é dia de confissão, mas nem todo dia tem culto. Mas tem que ter um tempo para confissão. A igreja perdeu isso, a igreja perdeu muito a questão da oração. E nós muitas vezes deixamos a confissão para o dia de Santa Ceia, e parece que confissão é no dia de Santa Ceia, porque eu preciso participar deste sacramento, não é verdade? Mas não deve ser em todo culto, um tempo para oração, um tempo para confissão. Culto não é um serviço religioso que eu estou prestando a Deus.
Estou fazendo um favor a Deus, estou prestando um serviço religioso. Não é um desencargo de consciência, muito embora num culto o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode trabalhar a nossa consciência e nos libertar de uma consciência apagada, de uma consciência cauterizada, de uma consciência morta, e certamente isso acontece porque Deus sempre está ativando a nossa consciência, sempre nos fazendo entender às vezes fagulhas que vão caindo dentro de nós. Eu ouso ilustrar assim: nós estamos aqui dentro de um ambiente bonito, limpinho, perfumado, tudo limpo, mas com toda certeza, eu vou agora dar uma palma aqui e você não vai perceber algo que vai estar acontecendo. Isso aqui, ó. Você está vendo alguma partícula aqui se movimentando? Mas certamente tem. Por mais limpo que esteja esse chão, isso aqui, ó, certamente tem algumas partículas aqui se movimentando ali. Você viaja, você deixa a sua casa fechada, quando você volta está cheio de botão. Não é verdade? São aquelas partículas, micropartículas, e elas vão se depositando. Mas como detectar essas partículas de sujidade, que muitas vezes vão caindo dentro da gente durante a semana? E quando nós vamos à casa do Senhor, é como se o Espírito Santo jogasse a sua luz e nos fizesse ver quantas coisas tem dentro de nós, pensamentos que vão surgindo, não é verdade? Às vezes até no momento de um culto. Mas como detectar isso? Quem já viu quando o sol entra por uma janela? Você está dentro da sua casa, de repente você vê aquele foco do sol, solar, né? Ele entra assim e você vê aquelas partículas se movimentando. Certamente elas estão aqui. Se tivesse agora a claridade solar aqui, se tivesse um buraco aqui no teto e o sol pudesse entrar, porque tem sol lá fora, certamente nós perceberíamos isso. Aí nós percebemos por causa de uma ação, de algo que Deus criou, que nos faz enxergar aquelas partículas. E aí é o Espírito de Deus que nos faz enxergar essas partículas que muitas vezes vão sendo depositadas lentamente, continuamente dentro de nós, e nós vamos percebendo as nossas sujidades. O culto tem essa responsabilidade também, tem essa propriedade também de nos tirar essa consciência morta, nos libertar da incredulidade, de toda a escravidão que o pecado faz. Culto, amados, prestem atenção. Muito embora ele tenha a sua liturgia, ele tem que ter organização, bom que você tenha horário de começar, regularidade na hora de terminar, não é verdade? Mas o culto, ele precisa, não pode ser um ritual frio e sem vida, tudo mecânico, ainda que nós nos organizemos, mas ter o coração aberto para o mover do Espírito Santo. Mas o culto também não pode ser um festival de coisas, de tanto sincretismo religioso, de infantilidade, de meninice, como muitas vezes se vê e acreditam que aquilo é um mover do Espírito Santo. Culto tem que ter vida, culto tem que ter liberdade para as pessoas darem glória a Deus e aleluia, porque tem base bíblica para nós darmos glória a Deus e aleluia. Louvado seja o Senhor. Tem que ter liberdade para levantar as mãos. Culto tem que ter liberdade para chorar, o choro do quebrantamento, o choro que o Espírito Santo nos atinge, nos toca e nos leva a um choro de quebrantamento. Todo choro de quebrantamento, após nós termos esse choro, nós percebemos por dentro de nós uma coisa fica leve, há uma lavagem espiritual. Então por que se inibir de chorar quando sentir vontade de chorar? O choro do arrependimento, o choro do quebrantamento, do impacto que a palavra de Deus fez ao ser pregada para você. Por que não? Eu não posso chorar. A Bíblia diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. E às vezes nós nos engessamos muito e ficamos prisioneiros disso. Você veio ao culto, a sua razão veio, mas a sua alma veio junto. Se a emoção é produzida pelo Espírito Santo, um glória a Deus, não um glória a Deus de histerismo, de grito dentro da igreja, que possa até incomodar a pessoa que está ao lado, porque a minha razão funciona bem, que eu posso dar um glória a Deus sabendo o espaço que eu tenho. Eu não preciso ferir o ouvido do irmão, mas também não preciso ficar restrito, tímido. Eu não posso dar um glória a Deus. Culto é local onde o Espírito Santo opera os dons. O pastor pode estar pregando, de repente o Espírito Santo fala: pare, ou termine a mensagem, peça para as pessoas orarem uns pelos outros, e Deus quer mostrar que o dom de cura é para hoje. Nós somos uma igreja continuista, nós cremos
que os dons são para hoje, mas nós temos no centro de tudo com ordem e